às vezes o sujeito estava preso, eu normalmente, em muitos casos, deixava depois de um momento da família, em 5 minutos ali, para que eles pudessem se abraçar, fora do ambiente de penitenciária. Então, isso foi muito comum. Teve um deles, inclusive, conheceu um ex-governador, ele conheceu o neto, o primeiro ou o segundo, conheceu o neto dele no meu gabinete. Eu cedi o meu gabinete, eu não estou falando da sala de audiência. Tem a sala de audiência e tem o gabinete. Eu cedi o meu gabinete para reunir a família, a mãe, o pai, que aliás tinha suspeito que o pai está bem doentinho, o pai desse ex-governador, a mãe, o pai, o neto, o filho, inclusive falando mal de mim em rede social. Ele poder conhecer e eu o neto. cedi o meu gabinete para que eles não... a defesa pediu, porque por uma questão humanitária, para o pai não ter que ir lá em Bangu. Então, eu cedi o meu gabinete para eles se encontrarem, ter uma reunião de família ali, 10, 15 minutos. E depois... Mas você acha que eles se arrependem de verdade? Eles não têm o direito de se arrepender, porque quando a pessoa não tem... Aí vou falando do corrupto de um modo geral, não estou falando dessa pessoa e tal. Se a pessoa se vende por dinheiro, ela não tem valor próprio, ela não tem valor em si mesma. E ela sabe que ela não tem valor, que ela é uma fraude. Ela sabe disso, ela vive isso. Eu sou uma fraude. Então ela tem duas opções. Ou ela bota a máscara e sai pela rua andando como se nada tivesse acontecido, e é o que você vê no restaurante, como você disse, do teu lado, ou se afunda numa depressão, vai para uma caverna, e isso não está no jogo deles. Então, eles sabem que não tem valor, não tem a questão de arrependimento. Ou ele mente para si mesmo, continua mentindo para si mesmo, para todo mundo, ou ele não vive. Ou seja, ele não tem opção. Então ele vai fazer esse personagem de cinema que você vê, é impressionante, chega a ser, como cidadão, eu me sinto enojado às vezes de ver um ou outro andando por aí, falando com autoridade às vezes, né? É humilhante, né? Eu me sinto assim, como cidadão revoltado. Eu me sinto humilhado. No dia da eleição, esse ano aqui, no dia da eleição presidencial, toda a política do Brasil, evidentemente, estava focada nisso, né, no segundo turno e tal, e eu não estava no Brasil nesse dia, eu estava nos Estados Unidos. Só que eu estava chegando no aeroporto no dia da eleição. Não, desculpa, eu estava saindo do aeroporto, eu estava entrando no aeroporto para sair dos Estados Unidos para ir para outro estado americano. E quando eu entrei no aeroporto de Miami, brasileirada toda, os corruptos adoram, né? Cara, tinham 2, 3 políticos com a família, embarcando de primeira classe numa tranquilidade. Eu falei, puta que pariu, couro comendo no Brasil, todo mundo se matando por causa de política, todo mundo... E um deles eu tinha até entrevistado aqui. Eu falei... Você ficou nessa cadeira aqui, não? Não, ainda no outro estúdio. Eu olhei e falei, caraca, meu irmão, e foda-se, né? Foda-se. Vou passar férias e tal. Eles têm Eu nem cumprimentei, que eu falei, pô, não quero nem que ele lembre de mim. Tem uma capacidade de vestir essa carapuça muito fácil, né? É impressionante. Sejam eles quem forem, né? O dia que eu me aposentar, eu tenho muita história, amigo. Tem muita história. Você vai ser aqueles caras que vai morar em Miami, escrever um livro e foda-se. Quem sabe? Mas tem muita história. Tem muita história. Muita história.